Uma boa noite a todos. Que Jesus possa fazer morada no nosso coração nesta noite. E quando me foi feito o convite para estar aqui fazendo o estudo desta noite, eu achei o tema bastante oportuno e propício, quando o título é O Cristo em Nós. Porque ontem mesmo nós estávamos celebrando exatamente, né, como nos disse o nosso irmão Márcio, no início do estudo de perguntas e respostas, a data que escolhemos para celebrar esse advento maravilhoso que foi a encarnação do Cristo no nosso meio. E os evangelhos nos narram esse acontecimento em uma noite de uma beleza insofismável, em que pastores eles se encontravam como num dia qualquer, como qualquer outro dia que eles haviam vivido até aquele dia, em uma montanha, descansando depois de um dia todo de trabalho, estavam ali pastoreando suas ovelhas, né? E acerca da fogueira, preparando o seu alimento, quando de repente eles viram os exércitos celestiais aparecerem diante deles, como nos narra o Evangelho de Lucas. E eles veem ali anjos descendo à terra e os exaltando e falando para eles que eles tivessem bom ânimo, porque naquela noite, naquele momento, estavam se cumprindo as Escrituras e que nos havia sido entregue, havia nascido na terra de Davi o Salvador prometido. E aqueles pastores, então, eles se lembram das Escrituras de Isaías, quando dizem que a Virgem conceberia e que na terra de Belém uma criança seria dada à humanidade e que essa criança seria o Salvador, seria o Messias enviado por Deus. E os anjos então completam a narrativa para aqueles humildes pastores, dizendo que eles deveriam seguir a cidade de Davi, né, Belém, e que uma coisa lhe seria dada por sinal. Eles encontrariam a mãe a cuidar do filho, envolto em tecidos, deitado em uma manjedoura. E aqueles pastores, eles se colocam de pé de imediato e tomam o seu caminho para Belém e vão procurar esta família, né? De acordo com o que lhes fora dito pelos anjos, de acordo com o que lhes fora dito por aqueles seres celestes. E a gente logo em seguida, a gente tem aquela imagem do presépio em que José está de pé, Maria agachada, o menino Jesus deitado na manjedoura, as ovelhinhas ali em volta, alguns pastorezinhos, né? E os reis magos. E a gente pensa que de imediato essa imagem ela já se tornou uma realidade. Mas aí eu nos convido essa noite a fazer uma análise um pouco mais dilatada e de nos colocarmos na personificação desses pastores. Imagina, por exemplo, que nos fosse aberto, nós estivéssemos encerrando o nosso trabalho num dia qualquer e fôssemos nos dado uma visão como esta, em que o mundo espiritual se abrisse na nossa frente e que seres angélicos viessem e nos dissessem tal coisa, e que nos desse de sinal que encontraríamos a criança junto com a sua mãe e seu pai num determinado bairro, uma determinada cidade, e que nós
deveríamos ir para comprovar. Será que de imediato nós tomaríamos do nosso carro, do nosso veículo, né, chamaria aí um Uber e já saberia aonde que se encontrava essa criança, essa família? Claro que não, não é verdade? Agora imagina, então, há mais de 2000 anos atrás, numa cidade que se encontrava em polvorosa, dado o decreto, né, de César, do censo, em que todas as estalagens, todas, é, vamos colocar assim, né, os hotéis, todas as casas estavam abarrotadas de pessoas vindas de todas as regiões do país. Quão difícil não foi para esses pastores encontrar aquela humilde família? Em quantas portas eles devem ter batido até de fato ter encontrado aquele quadro, aquele presépio, né? Tão materializado por São Francisco, daquele dia em que a luz, o amor desceu ao mundo. E o que me chama a atenção é que, pelo menos no Evangelho, não nos diz que aqueles pastores duvidaram daquilo que eles estavam ouvindo. Ao contrário, eles se colocam a caminho e vão então procurar o menino que acabava de nascer e que seria o Salvador do mundo. Né? Aquilo para eles foi o início de algo maravilhoso que o mundo estava para experimentar. Aqueles homens humildes, eles foram os primeiros a receber a boa nova. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala de um momento em que um outro mundo, em que um outro orbe, ele passava por um momento semelhante ao da Terra. Mais cedo também, no momento de perguntas e respostas, nos foi perguntado sobre o que viria a ser a regeneração. E o nosso irmão Márcio respondeu muito bem, né? Um momento de transição em que o planeta ele sai de uma determinada categoria e adentra a outra. Isso acontecia, segundo a narrativa de Emmanuel, nesse livro A Caminho da Luz, em um compilado de sistemas, de planetas, intitulado como Capela. E seres daquele planeta, daqueles mundos, que se encontravam também em transição, assim como o nosso planeta, mas que, assim como espíritos albergados no nosso planeta também, não conseguiam acompanhar aquele processo de transição. Eles foram exilados aqui na Terra. Eles vieram com essa promessa. Emmanuel diz que Cristo, ao estar com esses exilados da estrela de Capela, ele os encoraja dizendo que mais à frente ele viria ter com eles. Que eles estariam vindo para ajudar-nos em nosso mundo e, com isso, se melhorar, mas que o próprio Cristo estaria com eles. Então, eles traziam esse sentimento dessa promessa. E Emmanuel nos diz que o povo hebreu, dentre todas as raças, dentre todos os povos que se formaram na terra através desses exilados, ele era o povo que trazia consigo a moral mais desenvolvida, o sentimento religioso mais dilatado, a consciência da existência de um único Deus. Embora, dado a sua história sofrida, o cativeiro, o exílio, a própria escravidão no Egito, todas necessárias para que houvesse uma transformação no coração, né? Emmanuel diz, na dura serviço daquele povo que
constituía nessa sociedade. Eles traziam em si essa promessa que Jesus viria ter com eles. E eu penso em nós. Quantos de nós, conhecedores do Evangelho, conhecedores de todas as promessas que ali se encontram, vivenciando, né, o terceiro advento, a terceira revelação, que é a vinda do Consolador, quantos de nós não ficaríamos radiantes de alegria se não nos fosse dito, olha, Jesus, claro, materializado, né, está em tal lugar. Quantos de nós não deixaríamos tudo aquilo que estivéssemos fazendo, a exemplo daqueles pastores, e não iríamos procurar por este Jesus materializado, para que pudéssemos ter ali um momento na sua companhia? Não é verdade? Agora, o próprio Cristo, ele nos disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali ele estaria. Quantos somos aqui hoje? Somos muitos, não é verdade? E em outras aglomerações religiosas, em que o evangelho também é a sua base religiosa, filosófica, ali também se encontram irmãos nossos com um outro segmento religioso, mas que tem também por base o cristianismo, o evangelho de Cristo, que ali também se reúnem em nome do Cristo. Ele também está ali. Mas por que é tão difícil para nós experienciar, né, esse sentimento de unidade, de presença e de percepção do Cristo em nosso meio? Quantos de nós, às vezes, nos dirigimos para casa espírita, para um determinado estudo, para uma determinada palestra, ou vamos a uma igreja e fazemos isso de forma mecânica, de forma fria, né? Não com aquele sentimento de que eu vou ali me encontrar com Jesus. Eu vou ali para sentar à mesa com Jesus. Porque o evangelho é um convite à ceia. É o alimento espiritual de que todos nós necessitamos. Eu tenho certeza que muitos de nós, nos últimos 2 dias, né, sentamos a uma mesa para cear o Natal. Não é verdade? E quantos de nós, ao fazermos isso, de fato, sentimos a presença de Jesus ali naquela mesa? Ou será que o Natal foi mais uma data comemorativa, uma desculpa para reunir os amigos, aquele familiar que a gente não vê o ano inteiro, mas no dia 24, no dia 25 a gente tem que ver, abraçar, falar que ama, né? Porque faz parte de um condicionamento social. E aí hoje em dia a gente ainda tem que tirar selfie, né? Amor eterno, aquela coisa toda. Dia 26 de dezembro, tchau e benção. Até o próximo Natal. Qual tem sido a nossa dificuldade em sentir de fato Jesus? Eu vou dar um salto na história do Cristo, porque nós estamos falando de ceia, para lembrar da sua última ceia, aonde ele parte o pão, aonde ele dá o vinho, né? E aí ele diz que
sempre quando fizermos isso, o fizéssemos em sua memória. Ou seja, sempre quando nós sentarmos à mesa com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, e sentar à mesa tem um significado muito mais amplo do que simplesmente sentar numa mesa e se alimentar. Porque sentar a uma mesa traz-nos a ideia de unidade, de partilha, de. A palavra me fugiu agora, de comunhão, né, de intimidade. Ou você coloca qualquer um para sentar na mesa da sua casa. E aí Jesus nos convida a termos intimidade com Ele. E às vezes, não estou falando que é o caso, né, da maioria aqui, mas às vezes nós nos sentamos à mesa para alguma comemoração, uma reunião familiar. Será que nós lembramos de abrir um livro qualquer, né? Vou falar nós espíritas, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e fazer uma leitura do Evangelho, convidar Jesus a sentar ali naquela mesa para cear conosco? Ou nós nos sentamos apenas mesmo para nos alimentar? Jesus, quando ele vem ao planeta Terra, quando ele vem estar conosco, ele vem por inteiro. Ele vem por inteiro. Já sabendo toda a sua trajetória e a culminância de seu ministério, que seria uma cruz. E ainda assim, ele nos ama do primeiro momento até os dias de hoje. E quando nós falamos o Cristo em nós, eu gostaria de ler uma frase que foi grafada há quase 2000 anos, né? Eu falo há quase 2000 anos porque foi escrita por Paulo. E Paulo ele veio depois de Jesus. A maioria do conhecimento de Paulo, grafado em suas cartas, deixadas para as igrejas, principalmente as romanas, ele adquiriu esse conhecimento dos discípulos, nos diálogos com os discípulos, principalmente Lucas, que era médico, então um historiador também da época, e da própria mãe do Cristo. E Paulo, se nós formos pensar na história do Paulo histórico, e aí eu nem vou entrar, né, muito nos detalhes ali do livro Paulo e Estevão. Quem já leu esse livro? Paulo e Estevão. É um livro maravilhoso, não é verdade? Mas vamos pensar no Paulo bíblico, para ficar mais fácil, porque aí a compreensão vai ser geral. Quem foi Saulo? Saulo era um homem, vamos dizer assim, comum da sua época, embora de uma classe mais alta, sacerdote, fariseu, né, como o próprio evangelho narra, doutor da lei, ou seja, aquele homem que conhecia tudo da Bíblia da época. Ele conhecia o Pentateuco todinho, que são os livros que compreendem, né, ali praticamente o Velho Testamento. Tudo aquilo que foi deixado pelos profetas, por Moisés, ele sabia aquilo ali de trás para frente. Tamanho era o seu prestígio, o seu conhecimento, que ele detinha cartas de Roma para caçar os cristãos. E por que ele fazia isso? Porque Saulo, ele foi atrás das autoridades romanas em busca de cartas para perseguir e matar os cristãos. Ele tinha
a motivação certa, que era o amor incondicional a Deus. Porém, ele não tinha o conhecimento necessário para fazer da forma certa. Ele não conhecia Jesus ainda. E então, no caminho, para Damasco, Jesus ele aparece para Saulo. E todo mundo deve se lembrar dessa passagem. Está lá no Atos dos Apóstolos, para quem não leu o livro Paulo e Estevão. E aí, então, ele cai e Jesus pergunta: Saulo, por que tu me persegues? E ele, então, fica cego. Até que um discípulo do Cristo, Ananias, vá até o encontro dele e restitua-lhe a visão. E Saulo, a partir dali, ele compreende uma máxima do Cristo que talvez nós ainda não compreendemos, que é quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Saulo, então, tomado dessa nova certeza em seu coração, ele então muda toda a sua trajetória de vida e ele passa a viver o amor incondicional do Cristo. Ele passa a se dedicar a estudar, entender, praticar e ensinar o Evangelho. E aí ele escreve para a igreja de Gálatas a seguinte máxima: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E quantos de nós, ao conhecermos a doutrina espírita, ou qualquer outra rede filosófica de cunho evangélica, que tenha o Evangelho do Cristo como a sua base moral, religiosa, filosófica, não nos colocamos na situação de Saulo e nos preenchemos com todo esse amor, com toda essa certeza, ao ponto de queremos fazer uma revolução na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quantos de nós já não experienciamos isso? Não é verdade? Agora a pergunta que não quer calar, O que nós fazemos com toda essa energia? Por que o tempo passa e aí faz igualzinho aquelas pilhas do Paraguai, Acaba a energia que nem se colocar no congelador volta mais. E aí tudo começa a ficar normal. Dá uma cutucada no colega do lado aí, no irmão do lado, e fala assim: viver o evangelho não tem nada de normal. A gente, para viver o evangelho de fato, a gente tem que ser meio doido. A gente precisa sair um pouco da média. Como assim, Davi? O que você está querendo dizer com isso? Porque nós vamos fazer escolhas que a maioria da sociedade não faz. Porque nós vamos ser convidados a dar exemplos que as pessoas não estão dispostas a dar. Seja o espírita, seja o evangélico, seja o católico, seja o umbandista, qualquer um que se diga cristão. Porque o próprio Cristo disse: sede meus imitadores como eu sou do Pai. E aí então vem aquela pergunta: então você quer me dizer o seguinte, que a doutrina espírita ela proíbe que eu faça determinadas coisas, que eu tenha determinadas atitudes? Não, mas ela mostra o que é certo e o que é errado. E aí, a cada um segundo as suas obras. Mas Jesus também disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Eu vou dar um exemplo que é meu, da minha família, da minha esposa, E que de certa forma é até engraçado. Porque nós temos o hábito de orar antes de alimentar.
independente do lugar onde a gente está. E aí, por diversas vezes, as pessoas nos confundem como evangélicos. E aí teve um momento que nós estávamos lá em Porto Seguro, num restaurante, e aí a gente vai muito lá em Porto Seguro, praticamente todo ano, o ano que a gente está mais folgado de trabalho, vai até umas 2 vezes, porque nós temos amigos lá. Então tem um restaurante que nós gostamos de frequentar, as pessoas lá já passaram a nos conhecer, né, o proprietário pelo menos, porque por ser uma cidade turística, sempre troca os funcionários. Então nós ficamos ali uns 10 dias mais ou menos e durante todo aquele período nós estávamos indo naquele restaurante para almoçar. E aí era comum, a gente ia lá, se servia, sentava na mesa, a gente dá as mãos e faz uma prece, curtinha, rapidinha, mas nós fazemos isso. E aí uma garçonete, né, uma pessoa que estava ali atendendo a gente, começou a chamar a gente de irmão. Ah, porque os irmãos e tal, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos. E aí, geralmente as pessoas ficam ali por volta de uma semana. Então, por volta do 5º dia, mais ou menos, ela chegou assim para a gente e falou assim: olha, foi um prazer atender vocês aqui durante essa semana e tal. Eu fiquei um pouco sem jeito de perguntar e tudo, mas eu também sou evangélica. E eu gostaria de saber de qual igreja que vocês são. Aí eu virei para ela e falei assim: nós somos de Divinópolis, mas nós somos espíritas. Aí ela olhou e falou assim: ó, vocês é espírita? Eu falei: somos. Mas por quê que você queria saber de qual igreja que nós somos? Ela: não, porque eu vejo vocês sempre orando e tal, a forma como vocês... mas espírita também ora. Aí ela: ah, que legal, mas como que é? Aí nós pudemos explicar para ela como que era a doutrina espírita, que nós também estudamos o evangelho, e que a base religiosa da doutrina espírita é o mesmo evangelho que ela estuda. Porém, com explicações vindas dos espíritos, né, que compõem a falange do Espírito de verdade, que é o Consolador prometido por Cristo. E aí ela me perguntou: oh, mas não foi lá não em Pentecostes? Eu: não, aquilo ali foi um acontecimento mediúnico, em que os discípulos que ali estavam, eles começavam a falar, né, as línguas estranhas ali que a gente fala nas igrejas e tal, e começou a falar, não, não tem nada disso aí não. Você me desculpa, mas eles falam as línguas estranhas porque eles falavam em diversos idiomas, porque tinham várias pessoas de várias cidades, vários países. Então, imagina para você ver, se está servindo aqui a gente, se a gente fosse, por exemplo, lá da Rússia, aquilo ia soar para você muito estranho, não é verdade? Ela: eu falei: então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora, observa para você ver o que Jesus fala lá no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, quando ele fala da promessa do Consolador prometido. O que ele fala lá? Aí ele falou que ele ia para o Pai, mas que ia mandar o Consolador. Ele falou que o Consolador ele ia nos lembrar o que nós tínhamos esquecido e nos ensinar coisas novas. Não é isso que está lá? Ela: mas ele tinha acabado de voltar, não deu prazo para esquecer, não. Lembrar do quê? E Jesus também falou que ele não tinha ensinado mais porque aquela geração não tinha condições de entender. Você acha mesmo que pouco tempo depois já estava na condição de entender as coisas novas? Aí ela: olha, eu estou começando a gostar desse negócio de espiritismo. Legal, aqui não tem nenhuma casa espírita, não. Ela tem uns terreiros. Eu: não estou falando de terreiro, não estou falando nem mal nem bem. Mas espiritismo é espiritismo. Terreiro é terreiro, são coisas diferentes. Então você precisa procurar uma casa de fato espírita, se você gostou dessas coisas que eu estou te falando. Porque aí você vai poder estudar o mesmo evangelho, mais uma outra visão. E aí, então, a partir dali, eu não sei o que virou dela, porque, né, a gente voltou, não vi ela lá mais, mas foi um bom exemplo que a gente pôde dar, né? E aí agora, há umas 10 dias atrás, a mesma coisa aconteceu num restaurante aqui em Divinópolis. A gente foi pagar no caixa e a proprietária, ela fica no caixa, e aí ela virou pra gente e falou assim: olha, eu acho muito legal, né, vocês, assim, tal, vocês são de qual igreja? Aí eu: não, nós somos espíritas, atualmente a gente frequenta o Fraternidade, porque como está na mesma cidade, né,
gente frequenta fraternidade, a gente frequenta o Jesus de Nazaré, ambos são lá no Niterói e tal, vai lá, tem reunião assim, a gente explicou a ela tudo certinho, e ela de fato foi mesmo. Então, quando eu falo que nós que estamos procurando entender o Evangelho, nós precisamos ser um pouquinho mais corajosos. Porque o que já nos foi dito? Por que notícia ruim da Ibope? Por que será? Tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, mas a gente só fica sabendo das coisas que são ruins. E aí a resposta, né, por causa da timidez dos bons. A timidez dos bons. Não, então você é bom? Eu não, porque nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Ele foi chamado bom mestre. Ele, opa, peraí. Bom é o Pai que está no céu. Agora, mestre eu sou. A única alcunha que Jesus aceitou foi de mestre. Nem ele se colocou na caracterização de bom. Né? Mas as pessoas precisam ver na gente algo diferente. Tem que sentir algo diferente. Né? Por isso que eu falo que a gente precisa ter um pouco mais de coragem, precisa ser meio doido, né? Porque senão, como nós seremos o sal da terra? Jesus fala que o sal existe para dar gosto, que o sal insípido ele não serve para nada. Lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec ele perguntou o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia? E a resposta é curtinha: Jesus. E aí Kardec ele completa, né, com as suas anotações o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. E isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse os sentidos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar aos homens. E aí Jesus, no mesmo evangelho já citado de João, ele nos fala do final dos tempos, ao qual todos, ou a maioria de nós, acabamos atribuindo a isso o final do mundo, né? O Armagedon, o Apocalipse. Mas Jesus ele nos fala do final dos tempos morais em que a terra atravessaria. Mais cedo também, no mesmo estudo, ao qual já citei algumas vezes, foi falado para a gente, né, através do nosso irmão Márcio, que a terra, ela a princípio era um mundo primitivo, e aí então, qual a vinda do Cristo ao planeta, ela começa ali, inaugura novos tempos, né? Passa para a classificação de mundo de provas e expiações. No final do Evangelho de Mateus, no encontro de Jesus com Maria, ele fala uma frase que exemplifica muito bem isso para nós. Ele diz o seguinte: eis que eu faço nova todas as coisas. Porque a partir dali, daquele momento, a partir dele, o mundo nunca mais seria o mesmo. Tanto que a nossa história secular ela é dividida entre antes e depois de Cristo. A partir do Cristo, a humanidade teve novos parâmetros para medir o bem
e o mal. Jesus, ele, como confirma nos próprios evangelhos, ele vem não para descumprir a lei, para causar escândalo, como as pessoas daquele tempo, os religiosos daquele tempo, né? Eles queriam acusar a Jesus. Mas como ele mesmo disse, ele veio para dar um novo sentido. E interpelado sobre exatamente a lei, qual daqueles itens, daquele decálogo era o mais importante, Jesus então, com toda a sua sabedoria, ele diz: nenhum. Todos têm a sua relevância, todos têm a sua importância. Eu, porém, vos digo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A isso se resume toda a lei e todos os profetas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que ele resumia tudo aquilo que vinha antes dele, porque aquele povo, quando a gente fala sobre os doutores da lei, sobre a lei judaica, sobre a religião judaica da época do Cristo, eles estavam falando de Moisés, o legislador hebreu, e todos os profetas que vieram depois dele. Então, quando Jesus fala da lei e dos profetas, Jesus está falando de Moisés e de todos os que sucederam Moisés. E aí Jesus ele diz o seguinte: esses dois itens, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resume tudo aquilo que os profetas e Moisés quis dizer. E quando nós falamos do Cristo em nós, como nós estamos aplicando esses dois itens que Jesus tão sabiamente deixou para a gente? Porque 10 estava difícil, né? E aí Jesus resume em 2. E é uma pergunta que eu me faço todos os dias, embora na maioria deles a resposta seja negativa. Eu estou conseguindo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Porque Jesus ele disse que isso resumia toda a lei e todos os profetas. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou do Pai. Imitar Jesus é difícil. É muito difícil. Quem de nós hoje conseguimos amar incondicionalmente? Quem é casado sabe, gente. Às vezes o negócio acontece de manhã, de noite, você está remoendo aquilo ainda. Não é verdade? Agora imagina amar incondicionalmente. No trabalho, né? Você chega no trabalho, às vezes o colega fez tudo errado, complicou sua vida ali pro resto do dia, e você tem vontade de matar a pessoa. Filho, você fala, não faz, não espera você virar as costas. Vai lá e faz. E tantas outras situações no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso lar, sociedade, que a gente abrange isso lá para a primeira leitura do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, onde ele fala que o lar, ele é o cadinho, aonde as almas se encontram como as ervilhas ali no caldeirão, né? Ele dá o exemplo ali daquele alimento que estava sendo preparado, porque as ervilhas, para elas ficarem palatáveis, para conseguir ser alimento, elas precisam estar moles, estar bem cozidas. E elas são muito duras, né? E aí ele fala que a panela ali é o lar. Aquela água fervendo e o fogo são as situações. As ervilhas somos nós. Então, à medida que a gente vai ali se esbarrando, vai se relacionando, né? Nós vamos nos tornando mais maleáveis, mais macios, vamos deixando a dureza de lado. Consequentemente, vamos nos tornando mais parecidos com o Cristo.
E aí nós vamos ser este alimento, porque o Cristo, voltando lá para aquela analogia da Santa Ceia, né? Daquela última ceia dele, ele exemplificou aquele alimento como sendo ele. Mas o que ele estava querendo dizer disso? Se alimentem de mim, dos meus ensinamentos, dos meus exemplos. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se a gente for pensar no Cristo em nós, em imitar a Jesus, em ter coragem de fato, tentar viver o Evangelho, nós precisamos pensar, ter uma mente, ao menos um pouco semelhante à de Cristo. Paulo, na primeira carta a Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre a caridade, sobre o amor. Sem ela, nada vale. A ciência, todo o conhecimento, todas as línguas, não adianta nada. Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Mas como compreender então a caridade? Porque essa caridade material, em que às vezes eu tenho sobrando e aí eu ofereço para alguém, ou para alguma instituição, ou né, para alguma situação que esteja acontecendo ali, isso a gente até faz. E não é difícil de fazer, né? Mas e aquela caridade moral? Aquela caridade que ela transcende o material. Se a proposta do Evangelho é sermos imitadores do Cristo para que o Cristo habite em nós, como é que Jesus via a caridade? E Kardec fez a mesma pergunta. No Livro dos Espíritos, na questão 886, ele perguntou o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí então eu pesquisei e resolvi numerar aqui para a gente o que é cada um desses itens, né? O que vem a ser benevolência, porque ele diz que nós precisamos ser benevolentes com todos, todos. Tem até umas figurinhas aí, né? Todo mundo que tem rede social já deve ter visto. Aí tem a figurinha de Jesus lá no monte assim, e aí Jesus fala, você deve amar ao próximo. Aí eu vi uma essa semana que eu achei muito engraçado. E tem a ver com quem faz tatuagem. Quero deixar bem claro que eu não tenho nada a ver, não tem nada contra quem faz tatuagem. Né? Cada um faz da sua vida com seu corpo aquilo que bem lhe aprove. Eu vou citar isso somente como um exemplo mesmo. Aí estava a figurinha lá assim, aí Jesus falando, olha, você deve amar ao próximo acima de todas as coisas. E aí aquele balãozinho lá atrás, né, no meio da multidão assim, até quem faz tatuagem, e aí no terceiro quadrinho, aí Jesus, até quem faz pergunta idiota. Então, tipo assim, cada um que ame, né, incondicionalmente, indiferente de qualquer coisa. Então, se ele fala que nós devemos ser benevolentes com todos, o que significa benevolência? E aí é o seguinte, qualidade do que é benévolo, boa vontade para com alguém. Então eu devo ser benevolente, eu tenho que ter boa vontade, eu tenho que estar aberto a outra pessoa, a ser útil, a perdoar, a me colocar no lugar do outro, né? E aí depois vem falar sobre a indulgência, facilidade em perdoar os erros cometidos pelos outros, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena ou a uma ofensa. E isso é tão interessante que na própria oração que Jesus nos deixou, ele fala exatamente sobre isso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E às vezes nós queremos que Deus nos perdoe, que Deus seja benevolente, seja misericordioso conosco, mas qual é o tipo de misericórdia que nós estamos demonstrando com o nosso irmão?
E a exemplo disso, Jesus deixou uma parábola extremamente bonita, né, que é daquele homem que devia 100 talentos e do outro que devia 1.000. Um homem devia 1.000 talentos a um rei. E aí então ele foi pego pelos guardas e levado à prisão. Na audiência com esse monarca, esse homem então, ele implora por misericórdia, pela benevolência, pela caridade deste rei, dizendo para ele o seguinte: olha, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu não tenho condições de pagar, mas se o senhor for me perdoar a dívida, eu prometo que eu vou me esforçar, eu vou trabalhar mais e eu vou ser útil ao Senhor. Aquele rei, então, tomado de compaixão por aquele homem, manda que os guardas o solte. Ele mal virou a esquina do palácio e encontrou um que devia para ele. Aliás, eram 10 talentos, não eram 100 não. 10 talentos. E aí então ele bateu naquele homem, ele brigou com aquele homem, xingou ele, chamou os guardas e mandou prender aquele homem que devia a ele 10 talentos. Por azar dele, aquele guarda que havia presenciado a indulgência do rei, voltou para o rei e falou: olha, você soltou o fulano, ele fez isso. Ele encontrou com o outro que estava devendo ele 10 talentos e mandou prender o cara. O rei então manda soltar os dos 10 talentos e manda trazer os do 1.000 de volta. E fala com ele: servo mau, infiel, eu fui benevolente, eu fui indulgente, eu te perdoei uma dívida de 1.000. Por que você não pôde perdoar uma de 10? Por causa disso você vai ser lançado da prisão e de lá você não vai sair, até que me pague até o último centavo. Se ele não ia dar conta de pagar solto, imagina preso, né? Aí vai ficar complicado. Assim é conosco. Jesus mesmo disse que nós só conseguiríamos sair até que fosse cumprido o último pingo do último J, né? Até que fosse pago o último ceitil. Depois que ele fala desta parábola. E aí vem Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, e ele fala o seguinte: que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Será que se esse servo não tivesse demonstrado ali o amor, não tivesse perdoado também, a história dele narrada no Evangelho não seria diferente? E será que nós estamos fazendo como? Nós estamos replicando todas as benesses que nós recebemos do Cristo, de Deus, nosso Pai, ou nós estamos fazendo como esse? Por pequeninas coisas, levando aí o irmão, o próximo, ao julgamento, né? E o último item, o perdão. Remissão de uma culpa, dívida ou pena. De novo, né? Indulgência, desculpa, esquecimento, renúncia. E aí, sobre o perdão, eu me lembrei de uma passagem, de uma palestra, em que Divaldo Franco, é uma palestra extremamente bonita, e eu vou falar ela aqui para tentar lembrar, né, algumas partes dela, para a gente poder encerrar, ele falando exatamente sobre o perdão. E aí ele diz que durante uma guerra, se eu não me engano, na Armênia, um determinado exército entra numa casa e, adentrando ali na parte da manhã, havia uma família tomando café e esse comandante, junto com seus soldados, ele mata todos os familiares e leva ali uma jovem como refém para um determinado antro para servir aos seus soldados. E aquela jovem fica ali durante anos, né, sendo objeto de todo o descontrole, tanto daquele capitão quanto dos seus soldados, juntamente com outras jovens que se encontravam ali, até que ela consegue fugir. Ela conseguindo fugir, ela então se torna enfermeira. Eu estou resumindo, né? E aí passa-se um tempo, a guerra termina e ela muito dedicada no trabalho com os pacientes que lhe eram conferidos. Num determinado momento, chega
um paciente com uma doença extremamente complicada, em que ele estava sendo devorado, né? A sua carne estava sendo devorada por uma bactéria, aquela coisa toda, e que ele já havia sido, inclusive, desenganado dos médicos, que ele teria pouco tempo ainda de vida. E o cirurgião, o médico que era responsável por aquela equipe, se lembra dessa enfermeira, como ela era extremamente carinhosa e atenciosa com os pacientes. E ele então pensou o seguinte: olha, eu vou designá-la para cuidar desse paciente especificamente, para que ele tenha mais conforto nos seus momentos finais, porque ela é muito paciente e tal. Aí tinha que fazer os curativos, arrancar as carnes que estava podre ali, aquela coisa toda. Enfim, ela vai cuidar desse paciente. E durante um determinado tempo, ela vai cuidar dele com todos os seus, a sua paciência, com todo o seu carinho, com todo o seu amor. E, por incrível que pareça, ele começa a ter sinais de melhora. E os meses vão passando e ela todas as noites ia, cuidava dele, fazia os seus curativos, até que o impossível acontece. Ele se cura. E aí, uma vez ele curado, ele vai então até o chefe daquela equipe, o médico responsável por aquela equipe, e fala para ele o seguinte: olha, eu estou muito grato. Eu sou um homem de muito prestígio e gostaria de dar um prêmio para aquela enfermeira que cuidou de mim. Poderia fazer a gentileza de chamar ela? E esse chefe então chama a enfermeira e deixa os dois ali a sós. E por incrível que pareça, eles não tinham conversado até então. Ela entrava ali caladinha, fazia o serviço dela e ia embora. E aí então ele falando para ela que queria promover ela, que queria levar ela para o país dele, aonde ele tinha muito prestígio e tal, e ela seria muito rica, isso, aquilo, aquilo outro. E ela então começa a falar com ele: olha, não, muito obrigado, eu vou continuar aqui, eu tenho uma missão aqui e tal, tenho outros pacientes para olhar. E ele então percebe no sotaque dela que ela poderia vir da região da Armênia. Se eu não me engano, é esse país mesmo. E aí, então, ela diz para ele: sim, eu sou de lá. Aí ele: nossa, então, há uns anos atrás, a gente fez uma guerra lá e tal. Ela: sim, eu me lembro. Me lembro, inclusive, do dia que o senhor, juntamente com o seu pelotão, entrou na minha casa, matou meus pais, né, abusou das minhas irmãs e me levou cativa lá para o seu antro de prazeres. E aí então ele toma um susto. E aí ele extremamente ali comovido, arrependido, né? Ele vira para ela e fala assim: mas você durante tantas vezes esteve com o bisturi na mão, por que você não me matou? Por que você não se vingou? E aí é onde entra a parte que eu disse, que quando Cristo está em nós, quando nós entendemos o que é o evangelho, o que é o cristianismo, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ser diferente. E é aí que vem a coragem da decisão que essa moça toma. E então ela diz para ele o seguinte: olha, quando eu fugi com um único propósito, de voltar depois e te matar. Só que, no meio do caminho, eu conheci um homem. Eu conheci a Jesus. Não, ela não estava falando de Jesus mesmo ali, porque já, né, séculos depois. Eu conheci o evangelho do Cristo. E ele me ensinou que eu tenho que perdoar aqueles que me causaram sofrimento, que me causaram dor, assim como ele perdoou, porque as suas últimas palavras na cruz foi: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E cada vez que eu segurava o bisturi e passava na minha cabeça a ideia de te matar, eu lembrava de Jesus, eu lembrava dos ensinamentos de Jesus, eu lembrava dessas palavras de Jesus na cruz, e então eu decidia por mais uma noite a te perdoar. E durante todas as noites em que eu estive com você e que eu pedia a Jesus para me dar força para te perdoar, o tempo foi passando e eu não quis te matar mais.
Então eu queria te falar para você seguir a sua vida, que eu vou continuar aqui cuidando dos meus pacientes. E que Jesus te perdoe, porque eu já perdoei. E essa história ela é linda. Divaldo, na sua palestra, ele narra em qual livro que está escrito, qual foi o autor que narra essa história, nesse contexto histórico mesmo. Eu não vou saber de cabeça. E aí ele termina falando o seguinte, olha, como que nós fazemos para perdoar? O que é o perdão? Porque às vezes as pessoas acham que perdoar é esquecer daquele mal, daquela ofensa. Aí ele ainda brinca, né? Porque Edivaldo é bem extrovertido e fala, olha, o processo do esquecimento é uma patologia, é Alzheimer. Ninguém esquece as coisas, só se estiver doente. Mas é como eu me sinto ao me lembrar. Então, a pessoa me ofendeu, a pessoa me prejudicou, eu lembro daquilo, em vez de eu desejar a morte, em vez de eu desejar o pior daquela pessoa, eu faço uma prece. E aí, ao fazer a prece, a pedir a Jesus, a elevar o meu pensamento a Jesus, com o tempo eu começo a desejar o bem para essa pessoa também. E aí sim, quando nós conseguimos, de fato, perdoar, de fato, sermos indulgentes, de fato, sermos benevolentes e colocarmos Jesus dentro do nosso lar, com o culto do Evangelho no lar, dentro das nossas vidas, né, pensando o que Jesus faria nessa situação. Aí, então, nós vamos poder falar como Paulo falou lá em Gálatas, né? Já não sou eu quem vive mais, mas o Cristo vive em mim. E aí, nós estaremos vivenciando a proposta do título desse estudo dessa noite, né? O Cristo em nós. Que Jesus possa nos abençoar muito e que Ele, de fato, possa fazer morada em nossos corações, em nossos lares. E que um dia, se não nesta encarnação, mas quem sabe em uma próxima, nós possamos falar como Paulo, já não sou eu quem vive mais, mas o Cristo vive em mim. Muito obrigado.